Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Estamos aqui estudando Romanos e o capítulo de hoje é o capítulo 1, verso 21. E o tema é: o que acontece quando Deus deixa de ser o centro nas nossas vidas? Essa parte do texto é uma parte muito importante, eu queria muito a sua atenção. E o texto diz assim: pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e serem criados ao lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. A pergunta mais importante de hoje é: quem ocupa no seu coração o lugar que pertence a Deus? Essa é a pergunta mais séria, porque aqui no capítulo 1, Paulo descreve a maior tragédia da história da humanidade. O homem conheceu a Deus, mas decidiu viver como se ele não existisse. Essa foi a maior tragédia da humanidade. Por isso, Paulo não começa falando sobre os nossos comportamentos pecaminosos, e sim sobre o nosso coração, a adoração, sobre a postura das nossas vidas diante de Deus. Porque antes de existir pecado nas nossas mãos, houve primeiro um problema no nosso coração. Antes de existir uma queda moral, houve primeiro uma queda espiritual. Antes de nós abandonarmos os caminhos de Deus, nós abandonamos primeiro o próprio Deus. Por isso, Paulo não começa Romanos capítulo 1 falando sobre os nossos atos pecaminosos, mas ele começa falando sobre o nosso coração, que embora tenha conhecido a Deus, decidiu viver como se Deus não existisse. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas coisas. E a primeira delas é: o problema não foi a falta de conhecimento, foi a falta de rendição, porque o texto diz assim no verso 21, tendo conhecido a Deus. O texto não diz que as pessoas não conhecem a Deus. O texto diz ao contrário disso, que tendo conhecido, decidiram viver como se ele não existisse. E essa é a realidade do mundo hoje. As pessoas sabem quem Deus é, as pessoas sabem quem Jesus Cristo é, as pessoas sabem quem é o Espírito Santo, as pessoas sabem o que Deus fez, o que Jesus fez e o que o Espírito Santo faz. Mas embora elas saibam de tudo isso, embora elas saibam tudo sobre a Bíblia, o que a Bíblia diz, o que é certo, o que é errado, as pessoas sabem o que é certo e errado, mas elas escolhem viver do jeito que elas querem. Este é o problema. O problema não é que nós não conhecemos, o problema é que a gente não está se rendendo. Tem muitas pessoas que sabem quem Deus é, mas não se rendem a esse Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que toda decadência espiritual começa quando a adoração diminui, porque o texto continua dizendo assim: não o glorificaram como Deus. Glorificar significa reconhecer a autoridade, a grandeza, o senhorio, significa obedecer, significa cumprir aquilo que foi ordenado. Então, a nossa decadência moral, ela é consequência de uma adoração que está diminuindo cada vez mais. A verdade é que cada vez mais nós estamos tirando Deus do centro e nós estamos nos colocando no centro de todas as coisas. E lembra, essa foi a proposta da serpente ao primeiro casal. Vocês vão comer do fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Ou seja, a serpente não propôs que Adão e Eva tirassem Deus do centro para que a serpente se assentasse no centro. Não, ela propôs que eles tirassem Deus e que eles se assentassem, de modo que satanismo não é quando você adora Satanás. Satanismo é quando você adora a si mesmo.
Satanismo é quando você coloca o seu eu, as suas vontades, os seus desejos acima de Deus. E todas as vezes que nós diminuímos a nossa adoração a Deus, nós damos abertura para uma decadência moral maior. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que a ingratidão é o primeiro sintoma de um coração distante, de um coração que foi, afastado da presença de Deus. Porque o texto continua dizendo assim: e nem lhe renderam graças. Paulo poderia ter citado aqui inúmeros pecados, mas ele está falando de vida com Deus, ele está falando de adoração, ele está falando de gratidão. Por quê? Porque antes da gente abandonar os caminhos de Deus, a gente abandona primeiro a Deus. A ingratidão é o primeiro sintoma de um coração distante. Quando nós deixamos de agradecer a Deus, é porque nós deixamos em primeiro lugar de reconhecer a graça, de reconhecer a misericórdia, porque quando nós reconhecemos que tudo o que acontece não é porque merecemos, é porque Deus nos ama, que tudo é graça, então nós agradecemos pelo ar que respiramos, por mais um dia de vida que Deus nos dá, por saúde, pela salvação, pela igreja que nós fazemos parte, pelos amigos que Deus nos deu, pela família que Deus nos deu. Um coração agradecido é consequência de um coração que entende a graça e a misericórdia de Deus. Um coração ingrato é consequência de uma quebra de relação. A quarta coisa que eu aprendo nesse texto é que quando Deus sai do centro, a mente humana perde a direção, porque o texto diz assim: os seus pensamentos tornaram-se fúteis. O ser humano foi criado para viver de acordo com a vontade de Deus, mas quando ele se desconecta com Deus, a sua mente, os seus pensamentos, os seus sonhos, o seu coração, eles tornam-se fúteis, porque eles perdem a direção, eles perdem a sabedoria. Por isso Paulo está aqui dizendo: olha, os seus pensamentos tornaram-se vazios. A humanidade moderna, ela possui muita informação, mas ela não tem sabedoria. Ela tem muito conhecimento, mas ela não tem discernimento. E tudo isso tem produzido nas nossas vidas muitas futilidades. A quinta coisa que eu aprendo é que todo pecado é uma troca. Porque ao longo da passagem, Paulo vai repetir várias e várias vezes a mesma ideia. Trocaram a glória de Deus, trocaram a verdade de Deus, trocaram a vontade de Deus, trocaram o que é eterno pelo que é temporário, trocaram a verdade pela conveniência, trocaram a satisfação em Deus pelos prazeres passageiros. Todo pecado é uma troca. E quando nós aprendemos a trocar o que é eterno por que é passageiro, a alegria pelos prazeres momentâneos, nós vamos caindo cada vez mais num abismo que não tem fim. A sexta coisa que eu aprendo aqui é que o maior chamado da vida é recolocar Deus no centro. Então, talvez a parte mais importante desse texto, talvez a mensagem mais importante de Romanos 1 seja sobre esse convite de você deixar o centro e colocar Deus no centro. E essa troca de trono significa também uma sujeição, de modo que a partir de hoje eu não vou fazer mais o que eu tenho vontade, eu não vou fazer mais o que me dá prazer, eu não vou fazer mais o que é mais fácil para mim, não. Eu vou fazer o que é da vontade de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus deseja, mesmo que seja desconfortável. É um convite, Romanos 1, para a gente reorganizar as nossas prioridades. Porque quando Deus ocupa o trono das nossas vidas, a nossa vida encontra pertencimento. Quando Deus ocupa o trono, nós encontramos significado, nós encontramos propósito, nós encontramos acolhimento. Por isso eu quero te perguntar: o que hoje ocupa o centro da sua vida? Porque a idolatria nos faz colocar como Deus das nossas vidas não algo ruim, mas algo bom, mas que nunca poderia ter sido colocado no lugar de Deus. Faça um diagnóstico honesto, real, sobre a sua vida espiritual, sobre quem que você serve, quem é o Deus que você serve. Você serve ao verdadeiro Deus ou a Mamon? Você serve a Deus ou sua carreira? Você serve a Deus ou ao seu nome? Você serve a Deus ou a estabilidade financeira? Você serve a Deus ou o seu legado? Quem que você realmente está servindo? Segunda coisa, depois de fazer essa reflexão, começa a cultivar de forma intencional no seu coração gratidão.
Ninguém é obrigado a fazer nada por você, nem Deus. Então, se Ele te acordou nessa manhã, seja grato. Se você está respirando, seja grato. Se você pode ir no banheiro, seja grato. Se você pode se locomover, seja grato. Aprenda a agradecer a Deus pelas coisas elementares, mas que são fundamentais nas nossas vidas. Terceiro, reorganize as suas prioridades. Reorganiza a sua vida, coloca a sua vida para que ela possa girar em torno de Deus outra vez. Coloca as suas prioridades de modo de que você vai priorizar primeiro Deus, o reino dos céus e as outras coisas como consequência. Identifique quais são os seus ídolos. Em quarto lugar, identifique os seus ídolos. Sabe, olha, realmente eu acho que o meu nome se tornou um ídolo. Olha, realmente eu acho que a estabilidade financeira se tornou um ídolo. Olha, realmente eu acho que a minha carreira se tornou um ídolo. Comece a nomear os seus ídolos, porque você só pode vencer aquilo que você reconhece, aquilo que você confessa. Em quinto lugar, faça uma oração de rendição, se entregando novamente a Deus, se rendendo novamente a Ele. E é nesse sentido que eu quero orar por você, sabe por quê? Porque quando nós não vivemos esse processo, o texto ele é muito enfático ao nos mostrar aquilo que acontece. Tornaram-se loucos. Deus os entregou às paixões, para que eles pudessem viver uma degradação do corpo entre si. Tem muita gente que está pensando que está tendo prazer ao se relacionar com outras pessoas, está tendo prazer, mas o texto diz que eles estão se degradando, eles estão se matando aos poucos. Quando nós não nos rendemos, a consequência disso nas nossas vidas é extremamente desastrosa, é um abismo que nunca tem fim. Por isso eu queria te convidar a se render. Queria te convidar a orar comigo se rendendo, e eu vou fazer isso e você pode orar comigo nessa hora. Pai, nós queremos nos render. Nós queremos pedir ao Teu Espírito Santo que nos mostre agora quais são os ídolos que nós estamos cultivando e, Deus, quais são as coisas que nós temos colocado no lugar que só o Senhor deveria ocupar. E nós pedimos ao Senhor, nos ajuda a reorganizar, porque aquilo que a gente coloca no lugar de Deus nem sempre é ruim, pode ser algo bom. Pode ser um cônjuge, um filho, um pai, pode ser a carreira, nem sempre é algo ruim, mas só não pode ocupar o seu lugar. Então Deus ajuda a gente a reorganizar essas coisas, a reorganizar a vida. Pai, nós te pedimos perdão, nós pedimos ao Senhor, gera o verdadeiro arrependimento nos nossos corações, transforma as nossas vidas, ó Pai. Nós queremos que o Senhor ocupe o centro e que o Senhor seja a prioridade e que o Senhor seja não só o Salvador, mas o Senhor, o Rei das nossas vidas. Nós queremos te servir. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Você conhece alguém que precisa ouvir esse devocional? Então manda para essa pessoa, seja um missionário da internet, e não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário, tudo isso é muito importante para potencializar essa mensagem, combinado? Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.